E o que esperar do Plano Safra 2024-2025? Esse é o tema da minha conversa de hoje com o nosso comentarista Benedito Rosa. Benedito, boa noite, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo mais uma vez. Tá aí, né, uma pergunta de bilhões. O que nós podemos esperar com esse Plano Safra desse ano, hein? Pelo menos o governo diz que vai ser o mais robusto, mais volumoso, mais, como sempre. No final, sempre falta alguma coisa, né? Boa noite, bem-vindo. Você pontuou bem. Vamos comentar esse tema. Antes, apenas uma menção muito rápida. Essa semana, nós tivemos, depois do vendaval da medida provisória 1227, uma calmaria com a devolução da medida provisória, apesar de que ainda ficou pendente lá o ITR. E também algo que está sendo preparado agora, que eu acho muito positivo, que é uma iniciativa da Abramilho de fazer o lançamento da safra do milho segunda safra, em Nova Mutum, no Mato Grosso, na próxima sexta-feira. Menciono isso porque, primeiro, parabéns à Abramilho, que está indo no mesmo caminho da ProSoja e se projetando nacionalmente e internacionalmente. Segundo, porque trata-se de uma cultura que o Brasil era importador até 2004 e agora, segundo, às vezes, primeiro, maior exportador mundial. Fantástico, o milho merece mesmo mais projeção. Você mencionou um fato que, nos próximos dias, até o dia 26, quando está previsto o lançamento do Plano Safra, vai chamar a atenção da mídia, porque essa é uma cerimônia, como você disse há pouco, Tiago, todo ano a mesma história, bilhões e bilhões de recursos para a agricultura. Por que isso? Porque repercute na mídia e passa a imagem, principalmente para as camadas da sociedade brasileira que não conhecem os números envolvidos, nem é obrigado a conhecer tanto detalhe, acha que o governo está priorizando, dando toda a atenção para o agro. Não é bem assim. Essa cerimônia, quando nós começamos isso no passado, há 20 anos atrás, repercutiu mais do que esperávamos na mídia e passou a ser um evento anual no Palácio do Planalto para que os governos anunciem ao país tanta iniciativa e tanta movimentação em torno do agronegócio e apoiando com recursos. Não é bem assim. Primeiro, tenho 3 comentários para fazer sobre o tema. Primeiro, começando do começo, Tiago, não está pegando bem nem para o agro, nem para o governo como um todo, o fato de que o Ministério da Agricultura recebe pleito das entidades, isso é normal, mas ele pede ao outro ministério, o Ministério da Fazenda, que aprove as suas propostas do Plano Safra. Ora, o governo é uno, tem que ser integrado. Não pode sair na imprensa, como aconteceu nessa semana, o pleito de um ministério para que o outro decida e provavelmente faça corte e fique com o ônus. Ora, não é assim que trabalha em harmonia qualquer governo do mundo. Assistimos isso nessa semana. Vamos aos números. O Ministério da Agricultura pede ao Ministério da Fazenda que viabilize o empréstimo. Aí, eu que estou falando viabilize, porque, na verdade, o discurso do governo é o governo vai mobilizar 452 bilhões de reais para o agro. Ora, esse seria o maior apoio da agricultura mundial recebida de algum governo. Não é bem assim. Mas na mesma declaração dessa semana, se diz que, para viabilizar esses empréstimos, o governo vai gastar $1 bilhão de reais este ano para que os empréstimos sejam tomados e ele possa pagar o diferencial de taxa de juros correspondente. Portanto, e outros 9 bilhões de reais seria para rolar a carteira de crédito rural que vem ao longo dos anos. Tradicionalmente, o número fica em torno de 13 bilhões de reais por ano, em recursos novos, de cada ano safra, mais rolar a carteira do crédito rural. Está se falando em 10 bilhões de reais. Isso não vai ser suficiente. No caso de números,
o governo, e não é só esse, isso que você lembrou há pouco, isso vem de muitos anos, se apropria do valor que os agricultores tomam emprestado nos bancos, negociação de agricultor com gerência bancária, coisa difícil, ou das cooperativas financeiras, que atuam no sistema financeiro, e é um mérito do agricultor. No ano passado alcançou 147 bilhões de reais que o governo abocanhou, lançou no seu número de plano safra. Ora, não tem mérito nisso aí, não. Então, o valor cairia, se sair mesmo 452 bilhões, a expectativa de total de empréstimo, para 335. Os 147, o governo tem que dizer que é dele, não. Isso é negociação direta, juros livres. Pontos positivos, é o outro comentário que eu quero fazer. O número de contratos de crédito rural vinha caindo e aparentemente parou de cair nos 2 últimos anos, 3 anos para cá, em 1.833.000 contratos de crédito rural firmados no ano passado, sendo que o Pronaf, 1.376.000 contratos. Eu disse, isso é um ponto positivo. Os pequenos produtores precisam mesmo de apoio. A principal fonte de crédito para os pequenos produtores são as exigências bancárias. Tiago, você sabe, e amigos e amigas que estão nos assistindo, no regime militar se criou a regra de que, apesar da imposição ao sistema bancário, que nunca engoliu isso no Brasil, só é uma jabuticaba brasileira, que um percentual do saldo dos depósitos à vista de curtíssimo prazo nos bancos tem que ser aplicado na agricultura. Até 2 anos atrás era 27,5%, e agora aumentou-se para 35%. Essa é a principal fonte de crédito para o Pronaf. Então, o que nós precisamos prestar atenção é qual é o volume de recursos que o governo vai gastar do orçamento para equalizar as taxas de juros. Por quê? Porque o agricultor brasileiro paga altas taxas de juros no mercado. Esse é um problema da economia brasileira. Na Europa, até eu vivi lá e vivenciei isso, as taxas de juros oscilam em torno de 3% ao ano, com uma inflação que beira 2%, até 3%, agora aumentou um pouco mais. Quer dizer, o agricultor europeu é subsidiado na taxa de juros, e aqui o juro real está em torno de 3%, 4%. Então, como a Selic caiu de 13,75% para 10,5%, essa queda de 3,2% converte-se na expectativa que os agricultores têm de que a taxa de juros neste plano safra, que deve ser lançado dia 26, tenha uma queda proporcional. Esse é o que se espera. E isso deverá diminuir as taxas de juros, de modo que pode até estimular um aumento na demanda. Isso é positivo. Deve haver mesmo uma queda. O Ministério, inclusive, está mencionando que para médios e grandes produtores que pagavam 12%, a expectativa é de que caia para 8,5%, Pronaf de 8% para 7%, uma queda. Esse é um ponto positivo do cenário atual. Mas, enfim, fechando o tema, Tiago, vamos assistir a repetição de uma cerimônia que vem de muitos anos, para que no Palácio do Planalto o governo anuncie que ele, mais do que qualquer outro, deu um grande apoio à agricultura. E os agricultores conseguem, com essa fonte, algo em torno de 18% a 20% do total de recursos que se mobiliza para implantar uma safra. Por último, eu não vou tomar mais tempo de todos agora, mas sou defensor de que o Plano Safra deva ser anunciado em janeiro e discutido na Comissão de Orçamento do Congresso. Transparência, o Congresso decidindo e o Executivo cumprindo, ao invés de Plano Safra da agricultura. O Plano Safra
do MD. A Plano Safra de Banco do Brasil só faz confundir, criar mais burocracia para os agricultores. Tiago, falei muito, mas esse assunto é importante e são muitos números, é preciso enxugar para não confundir a cabeça das pessoas que não têm... Não, meu amigo, você não falou muito não, foi tudo muito bem explicado e a interação é justamente essa, para falar que nós temos, então, o possível lançamento do primeiro Plano Safra voltado para a agricultura familiar no dia 25, depois dividiram as agriculturas, né? O governo Lula 3 fez essa mudança aí, nós temos então outro lançamento no dia 26, nós vamos conversar muito disso aqui até lá, saber os pontos que são colocados e de fato vai atender ou não os nossos produtores, que são os principais interessados em tudo isso. E a gente sempre tem que lembrar, né? Não é algo que o governo está dando, ele está emprestando, porque isso tudo são empréstimos, o produtor tem que pagar por eles. Isso é muito importante. Meu amigo, ótima noite para você, um bom final de semana, te aguardo aqui na sexta que vem. Boa noite a você e boa noite a todos que assistem esse belo programa Agro Mais, Thiago.